Olá, meu nome é Andréa Bassiti, eu sou formada como atriz, mas hoje vou falar com vocês sobre produção. E fazer produção é um pouco uma vocação das pessoas, né? E a gente acaba não fazendo só produção na nossa profissão, no meu caso no teatro. Quando tem uma festa de amigos, a gente acaba ajudando nessa parte, ou mesmo dentro do seu condomínio, da sua vizinhança, enfim, na organização de eventos, é, geralmente eu acabo me envolvendo e acredito que as pessoas de produção sejam assim, né? Então eu sempre participei. Aí produzi alguns espetáculos meus, as favoritas do rádio, Filhos do Brasil, As Turca, O Período na Orquestra Amazônica, depois agora mais recentemente a Alma Despejada. Enfim, sempre produzi os meus espetáculos, fiz as minhas leis quando são necessárias, eu mesma entro nos editais, formulo meus projetos. Então, hoje eu tenho uma experiência que não é uma experiência de uma profissional que vive somente de produção, mas é uma experiência razoável que acho que posso compartilhar com meus colegas, porque cada vez mais nós, artistas, temos feito as nossas produções, inclusive como uma forma de viabilizar os custos, né? Porque nem sempre a gente tem uma verba que nos permita ter esse conforto de ter um produtor, que realmente, quando a gente pode ter, é um conforto, né? O produtor, ele trabalha bastante. Eu acredito que uma pessoa que tem uma renda baixa ou uma renda menor e consiga equilibrar essa renda dentro do seu orçamento doméstico, essa pessoa também é capaz de fazer uma produção com pouca verba. Ou seja, fazer uma produção é um tanto parecido com lidar com o seu orçamento doméstico, em que você vai fazer pesquisas de preços, você vai analisar se o seu orçamento está dentro das suas despesas, dos gastos que você tem, onde você precisa ajustar, cortar, às vezes até melhorar. Dessa forma, um tanto caseira até, eu acredito que a gente possa fazer uma boa produção com o mesmo raciocínio. Eu tenho um outro vídeo, que foi gravado para um outro PROAC, em que nós falamos também sobre como fazer planilhas, prestação de contas, e eu vou deixar o link aqui embaixo, é um vídeo feito pela Rose Farias, com a participação da Rose Farias também, e da Márcia Manfredini. Ali vocês vão encontrar como fazer uma planilha, uma prestação de contas, como criar um projeto, e aqui eu gostaria mais de falar sobre maneiras de viabilizar um projeto de pouca verba. Fazer produção implica em encontrar problemas e também em achar soluções. Quando você vai desarmado para uma situação ou quando você encontra esse problema e consegue lidar com ele de uma maneira gentil, você abre várias portas. E também para que você consiga um desconto ou para que as pessoas trabalhem com mais prazer ao seu lado, porque se já vão estar recebendo pouco ou se você tem pouca verba para comprar determinada coisa, ou mesmo para você. Se você tiver um ambiente agradável, isso ajuda bastante, facilita a produção e torna o seu trabalho mais prazeroso, além de resultar em um trabalho melhor, com certeza. Então, uma vez que você está totalmente seguro de que você vai realizar um projeto, uma coisa muito importante é você colocar isso no papel, numa planilha, fazer o seu cronograma de trabalho, fazer toda a sua estratégia de ação, e colocar claramente qual é a sua equipe, com quantas pessoas você vai trabalhar, porque essas são informações fundamentais para que a gente consiga criar um orçamento equilibrado e possível. Avalie a sua equipe, não deixe a sua equipe inchada. Se você, por exemplo, tem um figurinista, tem um assistente de figurino, aí você tem lá um cenógrafo, uma pessoa para música, uma pessoa para arte gráfica, você vai inchando, deixando muito extensa a sua equipe, que seria o ideal, mas talvez com pouca verba não seja possível. O ideal seria que você pegasse, então, uma pessoa
e que fizesse mais de uma função. Uma pessoa que faça, então, já o cenário figurino, a pessoa que faz a arte gráfica, talvez ela possa fazer também, ou o seu produtor, o seu assistente de produção, talvez possa te ajudar a fazer a arte gráfica. Sendo você o ator ou autor e também produtor, aí você também já otimiza um pouco mais seus custos. Se você fez um elenco muito grande, você vai ter que repensar esse elenco e ver com quantas pessoas você vai poder trabalhar. Porque se você fizer uma produção em que você vai ensaiar 2 meses, por exemplo, e ficar 2 meses em cartaz, são 4 meses de trabalho efetivo. Supondo que 1 mês antes de começar você vai fazer uma pré-produção, ou pelo menos 15 dias antes, e mais 15 dias para você fazer a sua prestação de contas e organizar a sua pós-produção. Então, aí você tem 5 meses de trabalho. Se você dividir isso dentro da sua planilha, talvez não seja possível você se manter durante 5 meses. Então, seria o ideal que você enxugasse ao máximo a sua equipe. E se for necessário, infelizmente, talvez mudar um pouco, né? Se você, por exemplo, pensou em música ao vivo, talvez você pensar em ter um playback. E se você tiver música ao vivo de fato, talvez o seu colega que vai trabalhar com você possa ajudar nisso, se ele tocar algum instrumento ou você mesmo. Então, esse tipo de coisa vai te ajudar a otimizar os seus custos e a reduzir ao máximo a sua planilha. Outra coisa interessante, principalmente nos itens de cenário e figurino, é você conversar com o profissional que vai te atender, se ele vai cobrar somente o cachê e você compra o material, ou se você fecha com ele um pacote em que ele já inclua o cachê e o material. Porque essa pessoa que trabalha com isso, muitas vezes ela já tem determinados elementos que ela pode reutilizar. Tecidos, madeira, enfim, a matéria-prima dela ela pode incluir. Às vezes as pessoas têm coisas dentro de casa, coisas até bem interessantes, que elas não vão mais usar, coisas guardadas dos seus familiares dentro de casa, chapéu, um casaco de pele, por exemplo, difícil, né? Depois dos sintéticos, as pessoas começarem a usar essas coisas. Eu, inclusive, indico um outro vídeo que é do Fábio Namatame, que eu também vou deixar o link aqui na descrição depois, onde ele fala sobre como produzir um figurino com pouca verba. Eu, pelo menos, faço assim, procuro teatros públicos, né? Teatros estaduais ou teatros da prefeitura. Esses teatros vão te oferecer um serviço gratuito, com sorte o equipamento também, e você não vai ter que pagar uma taxa de bilheteria, o que muitas vezes acontece nos teatros particulares. Depois de estrear o seu espetáculo, você vai ter provavelmente um assistente, que vai ser aquela pessoa que também provavelmente vai te ajudar a montar o cenário, vai fazer lá o lanchinho, então ele vai funcionar, ou ela vai funcionar como um produtor e também um camareiro ou a contra-regra. Essa otimização, né, que é tão importante num trabalho com pouca verba. E aí você consegue sim, você consegue com uma equipe mais enxuta e trabalhando bastante o público, você consegue manter seu espetáculo em cartaz. Um assistente de produção, um assistente seu que vai servir para tudo. Ah, mas eu não tenho verba para um assistente. Nem que seja uma ajuda de custo. Sempre vai ter alguém que vai poder te colaborar com você. Ah, ele não pode ir todo dia, vai só 3 vezes por semana. É importante também que essa pessoa tenha disciplina, né? E no período que precede a estreia, talvez seja necessário uma presença mais constante. Porém, o assistente ajuda a gente a manter aquela premissa de ter certa paciência e gentileza também, porque você evita o estresse, ajuda a achar soluções
E, mais uma vez, é um custo que não é o mais alto de uma produção, o assistente nunca é um custo muito grande e é valioso. Então, se você puder, inclusive, pagar esse assistente justamente, você pode conseguir coisas através dele, né? Você pode conseguir as tais das doações, conseguir talvez permutas. Por exemplo, o lanche dos ensaios. Tem lanche? Não tem lanche? Nossa, mas a minha produção é tão pequena, eu não tenho lanche. Bom, mas você vai ter pelo menos água, um café e uma bolachinha. Você pode também, com o seu assistente, vocês podem otimizar isso, fazerem uma, uma compra semanal ou a cada 3 dias e vocês mesmos fazerem um lanchinho simples para que aquelas pessoas que já estão ganhando pouco, né, não tenham que gastar parte dessa verba que elas estão recebendo, tanto em transporte quanto em alimentação. E essa é uma realidade que a gente tem que pensar. Então, tenha lá sua reservinha para o seu assistente de produção, para o seu lanchinho, mesmo que modesto. Isso também ajuda bastante a gente a manter esse clima agradável dentro da produção e sempre bastante transparente, sincero com as pessoas, para que a produção, mesmo tendo pouca verba, ela seja limpinha, né? Mesmo que você não seja obrigado a fazer uma prestação de contas, você vai precisar, pelo menos, justificar a entrada de alguma renda, seja ela de bilheteria, seja ela de algum edital, dentro da sua conta. Mas não deixe de contratar um contador porque você acha que isso vai ser um custo grande no seu orçamento. Não, não vai ser um custo grande no seu orçamento, vai evitar erros, vai evitar que você tenha que ficar mexendo na sua planilha, remanejando coisas e talvez, se você tiver um erro, você pode até ter que pagar por ele e esse gasto ser ainda maior do que uma despesa com o contador. Então, não deixe de colocar o contador na sua planilha. Verba zero. Zero. Você não tem nada. Você vai partir de quê? Eu já havia dito que você pode tentar doações, né? Você vai continuar entrando nos seus editais, porém, supondo que você vai começar do zero. Do zero, 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 a gente nunca entra. Porque mesmo que nós sejamos a nossa própria mão de obra, a nossa própria cabeça criativa, que você seja uma pessoa só, você tem despesas, né? Então, alguma coisa você vai ter que desembolsar para isso. Mas se você tiver totalmente zerado, você vai consultar a sua equipe, a equipe que você pensa em trabalhar, e vai ver se eles vão fazer por custo zero. E vai tentar que ao longo da carreira, você consiga retornar alguma coisa para essas pessoas. Porém, a minha recomendação, que se você tiver custo zero, então você procure profissionais que não precisam sobreviver desse seu trabalho, né? Que eles estejam fazendo outras coisas e leve isso em consideração também. Porque se eles estão fazendo outras coisas, eles vão ter um tempo menor para o seu trabalho. Então, o que é que você pode fazer? Você pode colaborar com eles. Oferecer para eles o mínimo de trabalho. Olha, você faz a criação e deixa que eu vou atrás de tudo e eu te mando as fotos. Eu já fiz isso também. Eu ia a campo, comprava o tecido, tirava uma foto, mandava para o figurinista, via se ele aprovava e aí eu comprava o material. Então eu funcionava como assistente de figurino, assistente de produção de mim mesma, assistente de direção, tudo ao mesmo tempo. Mas é importante, porque você não tem a verba. Então, se você não tem a verba, você não pode querer que as pessoas trabalhem para você de graça sem que você se esforce ao máximo. Realmente você vai sair sobrecarregado, mas talvez valha muito a pena. Então, essa é uma possibilidade, né? Você trabalha, entre aspas, como assistente desse profissional e você vai a campo. Você pede só a ele somente a criação. E aí você vai atrás da costureira, você vai atrás do cenotécnico,
ou você mesma vai construir, ou você e seu colega de cena vão construir esse cenário, vão costurar esse figurino, tudo é possível, né? É sacrificante, mas às vezes é muito gratificante, porque você sabe todos os itens da sua montagem, da sua produção. Se em algum momento você conseguir uma verba, através de um edital, depois, futuramente, você sabe exatamente aonde você pode cortar, a quais pessoas você vai oferecer dessa vez um valor melhor, como é que você vai recompensar a sua equipe, enfim, tudo isso vai estar muito claro já dentro da sua cabeça. E aí, isso te dá muita autonomia para prosseguir com o seu espetáculo de uma maneira bastante concisa, com o orçamento que você tiver. E se esse orçamento vier a ser, em algum momento, razoável, ele não precisa nem ser grande, esse razoável para você já vai ser muito, e você vai conseguir trabalhar com ele de uma forma tão otimizada que vai dar para compensar tudo aquilo que você deseja. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou chamar fulano de tal porque ele deve ser muito caro. Consulte, consulte, porque já aconteceu comigo, né? E eu consultei e deu certo. Às vezes, quando o profissional recebeu um valor muito aquém do que ele de fato vale, eu, quando possível, reponho esse valor. Quando o espetáculo entra em cartaz, ou ele inicia uma carreira, você consegue vender às vezes para a escola, para a Sesc, e aí entrou um pouquinho a mais, vai lá, guarda um pouquinho, você vai dar o quê? R$ 500 a mais para aquela pessoa, R$ 1.000 a mais para aquela pessoa, o que você conseguir é sempre uma maneira da gente mostrar para aquelas pessoas que trabalharam com a gente que nós os valorizamos, que eles têm um valor e que a gente reconhece, que essa pessoa abriu mão disso para participar do trabalho da gente, né? De uma maneira generosa e profissional. Né? É o amor à arte realmente que nos leva a fazer essas coisas. Então, esse trabalho deve ser retribuído, se possível, mesmo depois da estreia. Saber pedir ajuda quando precisar. Se você tiver dúvida, mesmo que seja um assunto básico, mas você está em dúvida, consulta um colega que conheça sobre esse assunto, seja sobre produção, sobre uma questão artística, enfim, contábil, o que quer que seja. Então, para fazer um trabalho de produção com pouca verba, é muito importante que você se organize, que você tenha uma equipe enxuta, que você trabalhe com pessoas criativas que te ajudem a solucionar problemas, a otimizar as suas despesas, a sua verba, pessoas capacitadas, que vão trazer qualidade, bom gosto e que tenham prazer em fazer teatro.